Vou falar ainda sobre Strootman, volante, meio-campista holandês, especulado como um possível reforço do Vasco. Te conto o que há de verdade nessa história, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que divulgou há instantes que já foram vendidos mais de 60 mil ingressos para o confronto contra o Nova Iguaçu. Agora já acho que dá para cravar, vai haver mais gente no Maracanã no domingo, para Nova Iguaçu e Vasco, do que no sábado para Fluminense versus Flamengo, até porque o torcedor do Flu não está tão motivado assim. Já em relação ao Maracanã, novidade importante. Você sabe que o estádio está em meio a uma licitação, e o vencedor da licitação vai ter de ceder o estádio a outros clubes. A única restrição é se houver um conflito de datas. Então, Flamengo, Fluminense, Vasco, todos os interessados já precisam saber desde já que serão obrigados a conceder esse estádio a pedido de outros clubes. Bora mudar de assunto e falar sobre a chance de o Vasco contratar Strootman. Já ouviu falar dele? Kevin Strootman, volante holandês da seleção do PSV, do Olympique de Marselha, onde jogou com o Payet, o atleta que nesse momento pertence ao Génova da Itália. Você sabe que o Génova é da 777, poderia a partir daí pintar uma composição para que o Génova topasse liberar o Strootman, cujo contrato se encerra em junho. Recentemente, o Vasco acabou contratando um atleta do Génova, também um volante, o Galdames, que vem fazendo bom papel. Pois bem, de acordo com o espião vascaíno, foi a informação veio dele, o espião vascaíno afirma que a comissão técnica do Vasco já aprovou a contratação e existe grande chance de um negócio rolar. O Strootman tem na atual temporada 21 jogos e 2 assistências, foram 14 jogos como titular, 7 na condição de reserva. Entrei em contato na manhã desse sábado, antes de gravar esse vídeo, com uma pessoa do Vasco, para entender se o Strootman está de fato na mira. É uma possibilidade real, e a pessoa disse que esse nome não foi discutido internamente e descartou sua contratação. O Vasco segue muito focado em Marlon Freitas, volante que pertence ao Botafogo. Marlon já afirmou para os dirigentes do Vasco que vê com bons olhos a transferência, ele está meio cansado dessa perseguição dos torcedores botafoguenses. O problema é que o Botafogo vinha pedindo 5 milhões de euros. Se essa pedida for baixada, o negócio pode acabar acontecendo. Expectativa dos dirigentes vascaínos de mais gente no confronto de domingo entre Nova Iguaçu e Vasco do que no clássico Fla-Flu. É bem verdade que a torcida do Flamengo já praticamente esgotou suas entradas, restam ingressos pro torcedor do Fluminense. O técnico Ramon Dias concedeu uma entrevista e mais uma vez adotou um tom otimista, como aconteceu no Brasileiro do ano passado, quando ele assegurou que o Vasco não cairia, ele falava não vá barrar. Agora a promessa é de classificação para a final. A frase, o convite feito ao torcedor foi o seguinte, abre aspas, venham para o estádio porque o Vasco vai chegar à final. Podem vir, o Vasco chegará à final no domingo. Fecha aspas. Antes de mudar de assunto, eu quero deixar essa pergunta. O Vasco passa pelo Nova Iguaçu? Vale a lembrança de que houve empate 1-1 no jogo de ida e o Vasco, por ter pior campanha do que o seu rival, vai precisar vencer o Nova Iguaçu no domingo para chegar à decisão, possivelmente contra o Flamengo. O Vasco, né, o Ramon Dias deu entrevista coletiva depois do jogo do Nova Iguaçu e foi perguntado mais uma vez sobre reforços. Janela de transferências internacionais está fechada, só que ele deixou ali que estava querendo um volante, já pediu mais um meio-campista, etc. E o Vasco parece que está se movimentando, né? Vou dar os créditos aqui, né? Primeiro, sobre o Marlon Freitas, o Vasco não teria desistido ainda do atleta, do Botafogo, e o Botafogo quer 27 milhões, 5 milhões de euros pelo jogador, Marlon Freitas. Eu acho muito alto, mas é isso que o Botafogo quer para liberá-lo para o Vasco da Gama. Além do Marlon, outro jogador, segundo essa fonte aqui, foi do Atenção Vascaínos, tá? Atenção Vascaínos que deu essa informação sobre o Marlon Freitas. A outra fonte é o nosso querido Jorge Nicola, que falou que o Vasco demonstrou interesse no Patrick, do Atlético Mineiro, jogador que não vem sendo muito utilizado, né? E ele vê com bons olhos, sair do Atlético Mineiro, de repente vir para o Vasco da Gama. Tem 31 anos de idade, joga de volante, meio campo, joga até na ponta também, né? Às vezes o Patrick jogou algumas vezes, tá com 31 anos de idade. Vocês acham nomes interessantes ou não? Vou começar por cara que mais gosta de falar de contratação, que é o Eric Johnson.
Achei que tinha travado. Não travou, não. Eu que me travo. Cara, o Ramon Dias, ele tem que falar alguma coisa depois daquele jogo horroroso. Né? Um jogo horroroso, um jogo que eu tenho certeza que vários infartaram, né? Vários torcedores do Vasco infartaram, eu quase infartei, porque é um negócio muito sério. Quando você vê o Nova Iguaçu jogando da maneira que jogou e não matou o jogo porque foi incompetente, porque várias oportunidades de matar, de acabar com o jogo ali, de firmar a classificação para as finais ali, seria um jogo para eles acabarem. Né? Mas o Vasco, impressionantemente, sempre encontra em alguma oportunidade de dar um jeito de estar sempre sobrevivendo, sempre vivendo, insistindo contra tudo, contra todos, contra si. Quando acaba um jogo como esse, você tem que falar alguma coisa. Eu, se eu fosse o Ramon Dias, ia falar a mesma coisa. Eu preciso de jogador, eu preciso de água, eu preciso respirar. Tem que falar tudo. Eu preciso ir embora daqui, eu preciso não estar na coletiva. Tirou o filho dele, Emiliano, e botou a cara para jogo, com toda a sua experiência. Então, quando você fala que eu preciso mais de um meio de campo, eu preciso mais de um não sei o que, não sei o que lá, cara, ele tem lá. Ele tem lá. O resultado, o Edmundo sabe muito melhor do que nós e todos que estamos aqui. Cara, quando o resultado é negativo, mesmo se fosse positivo, jogando da maneira que jogou, você tem que falar alguma coisa, cara. Você tem que buscar. Você não pode chegar lá e falar, não, eu não preciso de reforço, meu time está ótimo. Tudo menos isso. Porque você saiu agora de uma batalha que você sobreviveu. Você está respirando por aparelhos. Duas, né, Eli? Sim, uma atrás da outra. Mas aí você fala assim, peraí, o Vasco jogou, na semana ele jogou 2 vezes. Aí vem as críticas. E vem o posicionamento do treinador experiente, como ele é, de abafar e a gente começar a falar sobre isso. Tem o Patrick, tem não sei quem, o Deivinho já falou que está super aí. Aí começa esse negócio que o nome disso, na minha humilde opinião, é desviar. A gente ainda não tentou, com esforço, de verdade. O Galdames já é titular absoluto, né? Então, assim, nós temos o Zé Gabriel com o Maico, Medel no meio, como é que faz? Aí começa a criticar até o próprio Medel. Gente, criticar o Medel, um jogador que está o tempo todo correndo, na correria, joga na posição de zagueiro, agora ele está jogando mal. Mas até antes dessas 2 partidas, ninguém falava do Medel. Mas nós somos assim, nós somos torcedores. A gente é capaz, nós somos capazes de vaiar qualquer um, né? E de incentivar também qualquer um. Esse aqui é o grande barato. A gente incentiva também qualquer um, né? Então, assim, o Cocão foi expulso, aí falaram já assim, graças a Deus ele foi expulso, porque era para ter sido expulso o Verratti. Você vê como é que o futebol é doido? Como é que o torcedor é doido? E aí, voltando, desculpa me alongar, eu acho que o Ramon Dias saiu brilhantemente dizendo precisamos de mais peças. Pecinhas. E aí, Edmundo? Cara, assim, ele falou na coletiva o seguinte, ele falou, perguntaram, e você pediu mais reforços? Vieram todos os reforços que você queria? Eles estão batendo bastante nessa tecla, até porque a torcida também fica pedindo, né? E ele falou, a gente pediu outros reforços, sim, só que a gente vai trabalhar com o que a gente tem, a gente vai fazer o possível com o que a gente tem. E aí, Edmundo? Patrick sendo especulado aí, né? Segundo o Nicola, um cara muito bem informado, Jorge Nicola. O pessoal da Atenção Vascaínos disse que ainda continua atrás de Marlon Freitas. Você acha que seriam nomes que mudariam muito aí no patamar, o Vasco, suficiente para não sofrer, como a torcida tem tanto medo no brasileiro? Não, primeiro que os nomes não resolvem o problema do Vasco. O Marlon Freitas, eu acho muito bom jogador, mas acho caro pagar um valor desse por um volante. E o Patrick, já gostei muito dele, muito dele, quando ele jogava no Internacional. A passagem dele pelo São Paulo foi ruim, agora pelo Atlético Mineiro também ruim, e acho que o Vasco tem que tentar ir atrás de jogadores que venham para ser titulares absolutos, para que o titular de hoje vire um bom reserva. A trazer o Patrick, eu acho que seria reserva no Vasco. Né? Teria um jogador de nome, mas para reserva, tipo Rossi. Adoro o Rossi, meu amigo, querido. Ele não tem sido
importante para o Vasco. Em campo. Né? Em campo, não, sim, Hélio. Estou falando de campo, porque é no campo que a gente está sofrendo. Fora dele está uma mil maravilha. As notícias são que o Payet está encantado com a torcida do Vasco. O Léo Pelé nunca jogou num time que ele se deu tão bem na vida. Enfim, a estrutura é boa, a torcida é sensacional, o salário está em dia, tudo obrigação. Mas e resultado? E títulos? Porque se continuar assim, sofrendo contra o Água Santa, sofrendo contra o Nova Iguaçu, qual é o futuro desse time no Campeonato Brasileiro? E o Marlon Freitas, Edmundo? Você acha que... Eu já falei, eu acho caro. Acho Caro, muito bom é, jogador. Acho muito bom jogador, mas acho caro. E acho que o Vasco gastou mal. O pouco que gastou. Pouco que eu digo assim. Gastou mal. Gastou no João Vitor e no Adson. Cerca de 6 milhões de euros em cada um. Para mim é muito. Muito para ambos os jogadores. Para mim, na minha opinião, humilde opinião, se fosse para contratar alguma pecinha por agora, eu ia pensar em Iago. O resto, meu querido, esquece. Vamos esperar aí, né? Acho que acabando o Carioca, provavelmente a gente vai ter mais movimentações aí, ó. Iago, Pablo tá mandando ninguém falou nada. Eu falei Iago, ninguém falou nada? Bebeu Mas água? qual Iago? O Pikachu? Iago do Nova Iguaçu. Ele é do Fluminense. O Fluminense não vai liberar ele tão fácil. Então é isso aí, né, rapaziada? Ficamos com o giro de notícia do Vasco da Gama. Informações essas exclusivas do Vasco, que é o melhor time do Brasil, o maior time do mundo. Está aí em fase de reformulação, né, para poder se reestruturar, voltar a ser o Vasco que sempre foi, a gente sempre busca que sempre seja. E o Vasco está aí com uma proposta da 777 que indicou um atleta do Genoa, né, que é o Strootman, que é um jogador holandês com passagem pelo PSV, PSG e vários outros clubes, né, com passagem pela seleção da Holanda. E foi oferecido aí também. O Vasco está de olho no Patrick e também no Marlon Freitas, porém a questão do Marlon Freitas é um valor e a pedida muito alta para o Vasco da Gama, e a gente vai ficar aí no aguarde para saber o que vai acontecer. Então, se você ficou no vídeo até aqui, não esquece daquela moral, se inscrever no canal. Lembrando que amanhã tem tem jogo, né, de Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã, praticamente lotado. Tudo indica que será o maior público do ano, e o Vasco já esgotou tudo em um dia. Se você tem uma noção disso, não tem, né? É muita gente em um só dia comprando ingresso. Eu te falar, eu não consegui comprar meu ingresso porque acabou, esgotou. Eu era sexta onda, né? E não consegui comprar o meu ingresso. E, enfim, um calor danado, vou ter que assistir da televisão, não tem jeito. Então é isso aí. Mas para mim amanhã o Vasco vence de 1-0. Meu placar aí com o gol de Verratti. E deixa aí no comentário quanto que vai ser o jogo. Dá a sua opinião, deixa o seu palpite. Valeu? Vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui.